voltando com um vídeo sobre Dama da Meia-Noite, falando sobre a Dama da Meia-Noite. Ui! Então, a gente tem a figura obscura, darquíssima da Lady Midnight. Que não é a Lady Midnight aqui na capa. Aqui, gente, ia matar. Cuidado com as burras. E haviam bastante teorias de, tipo, se Lady Midnight seria, tipo, um termo, sei lá, mais abstrato, ou se realmente é uma pessoa. E acaba que é uma pessoa. Então, mas a gente já sabia que era uma pessoa, porque a Cassie tinha colocado aquela carta do Linguagem das Flores com a personagem Lady Midnight. E vamos começar a falar de um personagem que foi bastante polêmico, bastante babadeiro no final, né? Que é o Malcolm Fade. E ele é o feiticeiro de Los Angeles, né? O Otto Feiticeiro de Los Angeles. Uhum. E aparentemente ele era um cara muito bacaninha. Legal. Após que todo mundo tinha gostado dele, porque a gente tinha gostado bastante dele. Eu achei ele super legal, ele era até meio louquinho, assim. Eu falei, bacana. Eu acho que, assim, adiantando um pouquinho, eu não deixei de gostar dele, mesmo quando a gente descobre as coisas. Mas enfim, ele era um tipo... Eu também não. Ele é uma pessoa que tipo, eu vou trazer o amor de volta, o amor é importante, o amor é tudo. E literalmente, ele levou isso bem ao pé da letra, né, no livro inteiro. Né? Eu acho que ele era uma pessoa bem romântica e poética e que ficou muito tempo na mágoa do que aconteceu com ele, então ele acabou meio que perdendo vários parafusos. Por causa dessa mágoa que ele carregava. E o livro inteiro ele foi bastante investigativo, né? A gente falou sobre isso naquele vídeo que a gente falou dos melhores momentos. E eles acabaram descobrindo aquela seita, né? E a gente... Nossa, que porra é essa? A seita que dói menos, né? A seita que dói menos. A seita que dói menos. E a gente não tava entendendo o que era aquilo. E foi bastante surpreendente saber que era tudo ligado com o Malcolm, né? Que era parte de um feitiço. Dava meio que uma agoniazinha enquanto tava lendo. E você sabe, tipo, tava lendo e tem toda aquela seita. E as pessoas aceitam e todo o rolê deles de escolher uma pessoa só e a pessoa ter que ficar sozinha. E a gente, mas cadê Lady Midnight? Cadê feitiço? Cadê poema? Cadê coisas? E essa parte também da seita tinha um negócio que também já confundia da gente achar que as pessoas eram escolhidas pra morrer. Na verdade, escolhidas pra matar. E tipo, foi bem investigativo o livro inteiro, né? Você tinha que ir montando as peças. Esse plot twist que ela preparou, porque todo mundo, ao ler, mesmo que em momento algum ela falasse qual era a conclusão, você era levado a pensar que o escolhido daquela seita toda era a vítima. Porque era óbvio a se pensar. Então, e é o tipo, clichê você é também. levado a pensar, não, ninguém ali quer ser o escolhido, então óbvio que vai ser a vítima, quando na verdade o escolhido ali era o assassino. Então, tipo, ele era escolhido pra matar e todo o resto virava vítima. Não, e era bizarro que fazia parte de um feitiço em que a pessoa que matava, daí usava a mão dela num candelabro. Como que era o nome daquilo? Que o Malcolm tinha que construir um candelabro com mãos de assassinos. Mãos de assassinos. Que era a mão da glória, Mão da glória. É a mão de uma pessoa que cometeu um assassinato. Então, era uma parte do feitiço, era um ingrediente. Snape um pouco mais exótico, né? Tanto que até em Harry Potter tem a mão da glória do Draco e tudo mais, tem outro efeito, outra circunstância, mas é a mesma mitologia, conceito, né? de a mão que cometeu um assassinato. Então ele tinha que pegar 12 ou 13, agora eu não lembro, eu acho que era 13 e mais um negócio, que eram 13 mãos que cometeram um assassinato para montar um candelabro e assim formar o feitiço que ia acordar definitivamente a Annabelle. A dita cuja. A dita cuja. Que não é ela. Que ela é Midnight. Que é o título. Quando a gente fala de Itacuja, é o título, não a imagem. Não a imagem. E daí no final, a gente descobre que ele precisava, além desses ingredientes malucos, ele precisava de mais um, que era um sangue de Blackthorn. Que daí ele acabou usando era a intenção dele usar do Tav, né? Mas nos leva à história da própria Lady Midnight, do porquê do sangue Blackthorn, que na verdade ela era uma Blackthorn, né? Que ela é a Annabelle Blackthorn. E aconteceu todo um rolê muito louco dela ser presa pela família, porque ela era apaixonada pelo Malcolm, eles proibiam, daí eles acabaram separando os dois. Aparentemente era isso, né? O Malcolm contou pelo que a isso. gente descobre ao ler o livro, era simplesmente o fato de que ela era uma Shadowhunter e ele era um feiticeiro e a família não aceitava. Era então, naquela época que ainda não tinha os acordos e tal, e realmente não tinha uma aceitação. Mas é uma história um pouquinho mal contada, né? Tipo, Porque é uma resolução muito drástica o que a família fez. Não foi o suficiente separar, falar, não, eles não vão ter relacionamento. Não, eles prenderam ela num caixão de ferro e jogaram no mar. Época, eles poderiam simplesmente ter matado o Malcolm, sabe? Tipo,
tipo, matamos, morreu. Eles Mas eram não, Shadowhunters. eles fizeram Seria um até- caixão e jogaram, tipo, a Annabelle no mar, tipo... Tem história mal contada, o Malcolm não tá falando realmente uma verdade. Talvez seja a verdade que ele de Então. fato acredite, né? Mas é muito estranho É essa o que ele essa acha, história. nem por isso é a verdade de fato. Tanto que teve o poetizado, em que ele ficou sabendo que a família dela pegou ela e prendeu ela num castelo de ferro. A partir disso ele pensou o quê? Ela virou uma irmã de ferro. Foi Então, a solução ela óbvia tá que ele presa lá na cidadela de Adamante, não tem mais como a gente ter um relacionamento. Ok, tá viva, tá bem, porém longe, vou ter que aceitar. E as pessoas com quem ele conversava também sabiam dessa história, que era Magnus, Ragnar, Tessa. Aí até um momento... Não é que sabiam, eles acreditavam também Não, nessa versão. né? Achavam que isso era verdade. Até que ele descobriu que não tinha sido bem assim, que ela tinha sido presa num caixão de ferro pela própria família, enterrada viva. Ainda não entendi direito se ela foi jogada no mar, se ela foi colocada na beirinha assim da praia, entendeu? Mas falta de detalhes propositais. O que nos leva às teorias, né, de que, ok, o nome do livro é Lady Midnight, ele tá tentando acordar ela, e ela acabou acordando, né, de fato, em outras circunstâncias, né, porque acabou sendo com o sangue dele, não era esperado, né, porque ele queria estar vivo e ficar Ele com queria ela. estar vivo pra quando ela acordasse, mas ele acabou morrendo e ela acordou. E acabou que ela acordou e, tipo, ok, ela acordou, mas qual que seria a ameaça que ela apresentaria agora pros Caçadores de Sombras? A gente sabe que, assim, uma teoria que é bastante palpável é que ela vai buscar vingança Contra a família. contra os Blackthorn, né, tipo... Foda-se que não é os mesmos Blackthorns da época dela, mas é a família Blackthorn, né? Então ela vai se carrega o vingar sangue. e vai atrás das crianças, que são, no caso, os Blackthorn. Mas também tem aquela outra questão, que é justamente o que você estava falando, né? Que essa história está muito mal contada. Por que eles prenderam ela num caixão? Será que ela já era uma ameaça antes? E Será se ela que... era uma ameaça eu antes, o acredito que que ela era. vai ser agora, né? Uhum. Então fica essas duas perguntas, porque foi uma atitude um pouco insana por uma família tão em busca do puro sangue. Tô usando referência de Harry Potter, me perdoem, mas vocês gostam, então tudo bem. Que era uma família Shadowhunter que queria que ela não tivesse um relacionamento com um feiticeiro, vai lá e mata uma Shadowhunter. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Certo que as leis eram complicadas, teve o negócio da Eva, do Tobias, em que também acabou matando-se um Shadowhunter. Inclusive temos uma teoria sobre isso também, que vamos falar. Uma teoria que a gente tem, que a gente desenvolveu e recebeu meio confirmação, meio talvez, assim. Meio, vou mudar isso no livro. Meio vou mudar porque vocês já descobriram, hein, seus bosta. Foi de que nós suspeitamos, por causa desse negócio da família, de ter tratado com muito desapego para um Shadowhunter. Foi isso que aconteceu com a Annabelle. Então nós pensamos, que outra coisa aconteceu parecido com o Shadowhunter? E acontece que o Tobias Herondale era casado com a Eva Blackthorn. Quando aconteceu toda a situação dos Tobias, em que vocês podem descobrir no Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, Que é o Herndale Perdido, aquele conto. Que é- explica sobre que a linhagem de a Herndales Catarina Perdidos. Fell explica direitinho o que aconteceu. Que inclusive vamos falar um vídeo sobre isso, sobre os Herndales Perdidos. Será um dos próximos. O Tobias, ele foi julgado pela Clave como desertor, como traidor, alguma coisa assim, e fugiu. Pelo fato dele ter fugido, ele não pôde sofrer a penalidade que a Clave iria infligir a ele, então sobrou para a esposa dele. A esposa dele estava grávida, e a esposa dele era a Eva Blackthorn. No caso, a Catarina salvou a criança, levou pra América e deu origem à linhagem dos Herondale. Perdidos. Mas... E essa Eva Blackthorn, que foi assassinada por Shadowhunters, nós ficamos, bem interessante, a Eva Blackthorn e a Annabelle Blackthorn ter sofrido esse tipo de injustiça, entre aspas, né? Então nós falamos, e se foi na mesma época? E não só isso, e se elas forem irmãs? Que a gente sabe que a Cassie, ela gosta de fazer essas conexões e nada é muito por acaso, né? E nós acabamos mandando uma mensagem e tudo mais, cuja resposta veio, maybe. Talvez. Talvez elas sejam irmãs. Então, esse talvez mais afirmativo, que a gente gosta de pensar, já coloca então uma data, um momento histórico no que aconteceu com a Annabelle, que foi um pouco antes nada, alguns anos antes do Will nascer, por exemplo. Então isso é mais velho do que a história de Peças Infernais. E daí leva a nossa teoria de que já se conecta com a teoria anterior, que ela seria uma ameaça antes, porque de fato ela já estaria buscando essa vingança contra os Caçadores de Sombras, né? Não específico a família dela, mas a Clave. E talvez a família dela tenha ajudado
porque eles talvez... Aumentar esse ódio dela. Eles estavam do lado da Clave, obviamente, né? Sim. Então eles acabaram... Culminou nisso tudo, dela ser presa. Eu acho que é mais provável aquilo que a gente ia comentar agora, de que ela sendo irmã da Eva, e com todo esse ódio da Clave, e agora também da própria família, ela se voltasse contra os Blackthorne e surtisse alguma influência no Kit. Que o Kit, como a gente descobriu no final do livro, é o último da linhagem dos Herondale perdidos. Se de fato eles tiverem esse parentesco, assim, bem distante, Bem mas distante. tiverem, então ela tem algum interesse sobre ele, né? Tatatara tia, sei lá, É. não sei se tem esse grau. Nossas teorias sobre a Dama da Meia-Noite ficam ainda bastante em aberto, porque a gente não sabe nem como, de fato, ela está atualmente. E Porque a qual gente a só sabe que ela repercussão. está dentro de um caixão de ferro no meio do mar, de olhos abertos. E a Cassie, ela falou que a magia, ela não deu necessariamente certo, né? E podem ter N fatores para uma necromancia de fato ser... E ela ter já efeito. comentou também que uma coisa importante quando relacionada a trazer alguém de volta à vida é quanto tempo essa pessoa permaneceu morta. Ela não vai voltar exatamente como ela era, né? Tanto quanto o Jace, que ficou morto alguns minutos, e a Clary trouxe ele de volta e ele tava bem. Você passar Ela séculos ficou- morto. Ela ficou então. Tipo, isso deve afetar você, né? dezenas de anos morta, então isso vai afetar alguma coisinha. Bom, então é isso aí, nossas teorias sobre a dita cuja, novamente. Não essa aqui. Essa aqui. De novo. E... Reforçando. Então, também deixa suas teorias aqui. E a gente gostaria de lembrar vocês também, de novo, da nossa lojinha babadeira, que vai ter várias camisetas rotativas sempre. Sobre todos os Caçadores de Sombras que você quiser achar, sobre Lady Midnight, a série, o filme. Atendendo Então, a pedidos, né? Porque vocês pediram, indica lugar de camiseta. A gente Então, fez uma lojinha de camiseta. Fica de olho, porque às vezes a estampa que você viu agora e gostou não vai estar, por exemplo, no mês seguinte, porque vai dar espaço a outra. Então, então aproveite. aqui, ó, Pandemonium Story, hein? Então se você gostou desse vídeo, das nossas teorias, deixa o seu joinha aqui. Comenta também a de vocês, porque a gente adora ler teorias novas pra gente Melhorar as nossas. somar o nosso repertório de teorias. Então se inscreva também no canal se você não é inscrito pra aproveitar nossos próximos vídeos, que vão ter vários ainda sobre Dama da Meia-Noite. E não se esqueça também de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que tá tudo aqui do ladinho e aqui embaixo pra vocês acompanharem. E até a próxima. Tchau.